Bom, vamos lá, gente. Primeiro, boa tarde, quase boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui também, tanto no presencial quanto no digital. Eu sou o Gabriel Kolbe, eu sou líder da área de comunidade de tecnologia no Grupo Boticário. Para quem não conhece, o grupo é um grupo que já tem bastante história, né? Nasceu como o Boticário em 77, como grupo em 2010, e vem crescendo bastante a sua área de tecnologia nos últimos 3 anos. E, basicamente, a gente vai falar hoje sobre isso, sobre o crescimento da área de tecnologia, especificamente os nossos grandes desafios e alguns aprendizados também nesses últimos 3 anos, nessa mudança, nessa migração que a gente vem fazendo. Deixa eu pegar aqui o meu passador. Dá para projetar? Uhum. Perfeito. Acho que está todo mundo acompanhando também no digital, então, quem estiver por aqui também depois, quiser conversar presencialmente, a gente pode trocar uma ideia. E também, né, na parte digital do TDC desse ano, a gente também está por lá para responder algumas perguntas, algumas dúvidas para quem tiver. Bom, basicamente, gente, aqui eu queria compartilhar com vocês uma história bem bacana, que é do crescimento, né, da área de tecnologia do grupo, o GBTech, o nosso pool de tecnologia, que foi de 200 a 2.000 pessoas em 3 anos. Então, foi um crescimento muito acelerado, realmente, principalmente em função de alguns grandes desafios que a gente tem no mercado de beleza e no mercado que a gente quer desenvolver aqui dentro do Brasil. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês dessa história, falando um pouco do porquê, do que é esse crescimento, o que ele representa para a gente, os nossos desafios e, posteriormente, todos os nossos aprendizados em relação a isso. Para começar, né, o nosso grande desafio nesse momento, construir o maior e melhor ecossistema de beleza do mundo. Essa é a nossa grande missão. E é uma missão que é bem robusta, uma missão que é bem desafiadora. O maior e melhor ecossistema de beleza do mundo. E o que isso quer dizer, né, de fato, como ecossistema? O ecossistema ele é basicamente, né, dando uma definição um pouquinho mais específica, é ali onde a gente tem uma troca entre seres, entre unidades, entre indivíduos, gerando o crescimento, a manutenção e a estabilidade desse ecossistema. Então, é um ecossistema que cada parte depende da outra, para posteriormente a gente ter realmente um crescimento mais a longo prazo desse ecossistema. E aqui, passando um pouquinho dessa missão para vocês, desse nosso propósito realmente dos próximos anos, o nosso ecossistema ele representa algumas marcas do grupo, né? Aqui são algumas delas, para quem não conhece, o Boticário, Beleza na Web, Beauty Box, Eudora, Vult, diversas outras. E também a relação de todas essas marcas com todos os canais possíveis que nós temos na nossa empresa, na organização, com todos os produtos digitais agora internalizados, com todos também os nossos conteúdos e também todo o banco de dados, toda a área de dados que nós temos no grupo. Então, esse ecossistema, basicamente, é como a gente interrelaciona cada uma dessas frentes e como um consumidor que está lá na ponta pode, basicamente, querer comprar uma Eudora pelo e-commerce, retirar na loja, ou retirar no espaço, ou retirar com uma revendedora. Tudo isso é o que a gente está pensando, na omnicanalidade também, dentro desse nosso ecossistema de beleza. Esse é o nosso grande desafio, então, e essa é a nossa grande missão. E aqui, avançando um pouquinho para vocês, tudo isso passa, obviamente, por muita tecnologia, e é por isso esse nosso crescimento tão grande. Esse é um dos porquês do crescimento da área de tecnologia do GBTech nesses últimos 3 anos. E é por isso que a gente está aqui, inclusive, no TDC, com uma parceria muito grande nesses últimos 3 anos também, sendo parceiros aí nesses últimos eventos, junto com a Yara, junto com todo o time do TDC. Então, mais uma vez, é muito, muito bacana estar por aqui compartilhando um pouco dessa história com todo mundo. Tudo isso passa por muita tecnologia para fazer todas essas conexões, para realmente tornar tudo isso muito possível. E aí, pensando nisso, em 2019, a gente decidiu, então, como grupo, como companhia, que o GB deveria se tornar líder, então, em tecnologia e em experiência. Então, esse foi a nossa grande decisão no ano de 2019, que trilhou agora, na verdade, que vem definindo para a gente esses últimos anos. E, para isso, a gente definiu 5 pilares de atuação. O primeiro pilar, a internalização das equipes de produtos digitais. Então, até 2019, a nossa área contava ali com mais ou menos 200 pessoas, eram 7 desenvolvedores, e aqui daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dos números. A gente passou a internalizar todos os produtos digitais, a criar novos produtos digitais também dentro do próprio grupo, para tornar realmente possível essa missão de ser cumprida. Foco em resultados e não em SLAs, e não em acordos de entrega. Então, realmente, uma mudança em toda a gestão, não só da área de tecnologia, mas da companhia como um todo, inclusive com a adoção de outros métodos de gestão, como OKRs e coisas nesse sentido. Um programa de inovação aberto, o GB Ventures, para se conectar, de fato, com o ecossistema de startups e com quem está fazendo tecnologia de maneira mais disruptiva, também como um todo. A atração e formação de talentos. Então, o grupo entendeu como dor. A gente tem no Brasil, né, a grande maioria das pessoas sabe, um futuro gap, de fato, de profissionais de tecnologia, e a gente trouxe para nós essa dor para resolver esse problema também, junto da nossa missão. A gente vai falar um pouquinho do programa Desenvolve também mais para frente. E, a partir disso, o 5º pilar, da evolução das ferramentas e do modelo de trabalho.
Hoje, por exemplo, o nosso time administrativo, de tecnologia administrativa como um todo, é um time que é remoto primeiro. Então, todo o nosso modelo de trabalho hoje ele é remoto primeiro. Quem está no presencial, inclusive, se adapta a quem está no remoto. Então, a gente tem toda uma cultura nova criada, e esse é um grande desafio, inclusive, a gente vai falar sobre isso, para esse novo modelo de trabalho. Aqui um pouquinho dos números, para deixar um pouco mais claro para vocês. Então, 2019, ali finalzinho, metade de 2019 até metade de 22, aqui, né, esses 3 anos, mais ou menos 230 pessoas na área de tecnologia, eram 7 desenvolvedores. E depois, 3 anos depois, olhando agora para metade de 22, nós estamos em quase 2.000 pessoas ali dentro da área de tecnologia, no GBTech, sendo que mais de 1.000 são pessoas desenvolvedoras realmente, né? E o nosso time passou a ter uma complexidade muito maior, então, de profissionais de tecnologia também. Então, passou a ser formado por pessoas desenvolvedoras, product managers, designers, UX researchers, agilistas, enfim, pessoas engenheiras de dados, de machine learning, toda uma complexidade agora realmente dentro de casa, o que faz com que, na verdade, a gente tenha muito mais resultado de maneira mais rápida. Então, a gente consegue trabalhar com feedbacks muito mais curtos, mais rápidos, mais próximos, de fato, do nosso negócio. Mas esse crescimento não é só em realmente número de pessoas, né? Ele é representado por muitas outras coisas, né? E a nossa estratégia desse crescimento foi baseada também em algumas outras vertentes. O próprio crescimento orgânico, então, o nosso crescimento da área de tecnologia de maneira orgânica como um todo, mas também via aquisições. Então, de 2019 para cá, o grupo passou a adquirir, né, empresas como a Beleza na Web, a GAVB, a Casa Magalhães, agora mais recentemente a Equilibrium, todas focadas em tecnologia realmente para acelerar essa nossa transformação, a chegada realmente da nossa missão, o cumprimento da nossa missão. O foco de formação e inclusão de novos talentos, como eu havia comentado rapidinho com vocês. Nós lançamos, então, em 2020, para realizar a primeira turma em 2021 do programa Desenvolve, o nosso programa de formação de talentos em tecnologia, formando esse ano pessoas desenvolvedoras, cientistas de dados e pessoas analistas de DevOps também, com grande foco em inclusão, principalmente de gênero e de raça em tecnologia. Então, a gente tem um programa voltado, de fato, à inclusão, principalmente de mulheres e de pessoas negras dentro da área de tecnologia do grupo. Essa é a nossa grande missão com o Desenvolve. Nesse ano foram 1.000 vagas, a gente já contratou 42 pessoas a partir dessas 1.000 vagas e começaram agora a estudar, estão tendo os primeiros contatos com tecnologia, né, desde janeiro desse ano, a gente já conseguiu contratar 42 pessoas a partir do programa. A aproximação com o ecossistema de startups, como eu havia comentado também, o GB Ventures, nosso programa de aceleração, que está na sua segunda edição também, no BET 1, a gente teve o BET 0 no ano passado, estamos no BET 1 do programa, que vem consolidando também a aproximação do grupo em relação ao ecossistema de startups. E a criação de novas posições de trilha de carreira, né? Então, um dos grandes diferenciais é a possibilidade de carreira em Y. Então, a gente criou, a partir desses últimos anos, a possibilidade de você se especializar e crescer na carreira de maneira técnica e especialista, não somente um crescimento de gestão. Então, isso também é um dos grandes fatores aqui desse crescimento. E também, acompanhado disso, uma série de feedbacks semanais, então todo o time realmente responde ali surveys muito rápido, semanalmente, para a gente acompanhar a evolução e agir de maneira rápida em cima de qualquer mudança. E, por fim, tudo isso, né, tornou possível um avanço bem rápido em algumas frentes de tecnologia, que estão alguns exemplos só do que nesses últimos 3 anos foi possível ser feito, né? Então, a nova plataforma de e-commerce do grupo, que aumentou basicamente 30% em conversão, a gente teve 89% de redução no tempo de carregamento de páginas, melhorias em NPS, então todas as marcas do grupo hoje estão dentro da plataforma de e-commerce do Grupo Boticário. O novo aplicativo de O Boticário, que é responsável por mais ou menos 50% de toda a conversão do e-commerce está no aplicativo de Obot, então a gente pulou ali também de uma nota 3, mais ou menos, na Play Store, para chegar em 4.7 agora nesses últimos anos, e avançando ainda com um crescimento contínuo ainda em cima disso. Lojas e franquias integradas, então, o modelo de negócio do grupo, para quem não conhece, envolve lojas próprias, franqueados, venda direta, terceiros, né, distribuidores, farmácias, enfim, tem diversos ramos, né? E um grande desafio é essa integração. Então, a gente passou, de fato, a integrar tudo isso nesses últimos 3 anos por meio de produtos digitais agora próprios do Grupo Boticário, né? Então, mais de 2.300 pontos físicos conectados, 50% das vendas hoje são entregues por franqueados, então a gente não opera, de fato, essas lojas. Então, tem muita coisa acontecendo para a integração de todas essas frentes. Mas, avançando agora no desafio, né, de fato, o que é o mais desafiador de tudo isso que a gente vem vivendo nesses últimos 3 anos, né? Primeiro, a tecnologia pela tecnologia, ela não basta. Você adotar novos modelos digitais não funciona por si só, eles têm que ter realmente algumas adaptações culturais e também tem que ter um propósito de fato envolvido.
E esses nossos desafios, para essa entrada de tecnologia no grupo como um todo, passam por esses 4 pontos ali, né? A gente nunca deixa de trabalhar a partir da centricidade no cliente, então, sempre tendo salas espelho, por exemplo. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso na nossa sala aqui do patrocinador no TDC, então, para quem estiver acompanhando digitalmente, pode acompanhar amanhã uma trilha inteira sobre o UX, falando sobre isso. A gente vai ter, inclusive, uma dessas sobre sala espelho, para ter realmente a centricidade no nosso cliente, para entender realmente quais são as dores, o que é preciso mudar na jornada como um todo. Operar em ciclos curtos, então a gente reduziu muito os ciclos de entrega para pontos menores, para entregas menores, para que a gente consiga operacionalizar e realmente ter o feedback de maneira mais curta e mais rápida, né? E a inovação distribuída na companhia como um todo, isso também é um grande desafio, que hoje, né, o GB Ventures, que é o nosso principal programa relacionado ao ecossistema de startups, vem trazendo como maneira, vem trabalhando isso dentro da companhia também como um todo. E também o uso de dados e tecnologias como habilitadoras, né? Então, o nosso time de dados, para vocês terem uma ideia, cresceu basicamente números absurdos aí nesses últimos anos. E a gente tem, então, de fato, um time de dados focado para as decisões da companhia como um todo. Então, todo mundo hoje passa a tomar decisão com base em dados, né? E isso é uma coisa muito bacana que aconteceu também, mas ainda é um grande desafio mudar isso dentro do grupo como um todo, né? E tem um outro desafio aqui que é relacionado a esse gráfico bem interessante aqui, que leva em consideração a complexidade, a moral e a produtividade quando a gente fala de mudanças, principalmente mudanças culturais, né? Então, quando a gente olha no começo, ali nos primeiros momentos, é muito bacana, a moral sobe, todo mundo, putz, que legal, a gente vai mudar, a gente vai fazer uma coisa nova. Quando isso começa a acontecer, novas ferramentas, novos modelos de trabalho, a produtividade cai, as pessoas não estão acostumadas. Com a produtividade caindo, a moral também vai caindo. Pô, eu queria fazer aquela mudança, mas tudo que eu pensei não está acontecendo, não está dando certo. E agora? Eu não consigo mais fazer tudo aquilo que eu fazia antes, porque implementaram uma nova ferramenta, uma nova solução. Eu vou ter que deixar, por exemplo, uma ferramenta antiga para adotar uma nova. Então, a complexidade aumenta bastante, a produtividade cai, e aí, por consequência, a moral também cai. Mas, conforme o tempo vai passando, a complexidade vai aumentando, até um ponto que as ferramentas passam a fazer mais sentido, as pessoas passam a se adaptar a essa nova cultura, e aí tudo se inverte. É a partir desse momento que tudo passa, de fato, a fazer sentido para toda a companhia como um todo, né? Até aquele momento ali da virada da curva da complexidade, ainda existe muito questionamento. E é por isso que também é um desafio muito grande manter todo mundo alinhado até essa virada de curva. A partir disso, a complexidade passa a cair, as ferramentas tornam o trabalho mais produtivo, e aí, consequentemente, de novo, a moral dos times volta a subir. Esse aqui é o grande desafio, né? A gente tem os desafios anteriores, mas esse da gestão dessa curva é basicamente o principal, né? O grande desafio desses últimos 3 anos. E a partir desses desafios, a gente tem também uma série de aprendizados agora, para compartilhar com vocês também. Um primeiro deles, né, que os conceitos de cultura digital são muito simples, você trabalhar de maneira síncrona, você trabalhar de maneira um pouco mais remota, são coisas muito simples no papel, mas a implementação é muito difícil. A mudança de trabalho nos times é muito difícil quando a gente fala desses novos conceitos de cultura digital, principalmente numa companhia que não é nativa digital. Então, essa mudança, essa entrada no modelo de trabalho completamente diferente é realmente um grande desafio, e esse é um grande aprendizado, né? Por mais que a gente pense que alguns modelos são muito simples, a implementação é realmente um pouco mais difícil. A tecnologia não é fim, ela é habilitadora, o domínio dela é fundamental. Então, a gente não tem a tecnologia pela tecnologia, o time não cresceu exponencialmente só para dizer que a gente tem um time de tecnologia. Na verdade, isso é um meio para a gente chegar no nosso fim, que é construir, de fato, o maior e melhor ecossistema de beleza do mundo. Então, a tecnologia, por si só, ela não é fim, mas ela é um meio necessário para esse caminho. Mais um aprendizado aqui também, esse um pouco mais prático, mais operacional, é que surveys, né, pesquisas realmente com os times são fundamentais. A gente tem os pulses semanais com todos os times, colhendo informações sobre cultura, sobre saúde, sobre aspectos pessoais em relação ao trabalho, sobre produtividade, sobre sobrecarga de trabalho, tudo isso semanalmente. Então, a gente consegue acompanhar todos os times semanalmente para entender quais times estão com sobrecarga, onde a gente precisa fazer alterações. Isso é muito importante mesmo. E os feedbacks rápidos de clientes também são super importantes. Então, a gente entende, a partir desses feedbacks, com ciclos curtos, para onde a gente está caminhando, se é, de fato, em relação a uma dor verdadeira do cliente ou se é uma coisa que a gente vem criando por criar. Então, esses feedbacks nos ajudam a direcionar um pouco dessa resolução. Aqui um outro aprendizado, né, que as melhores coisas sobre as experiências digitais estão nos detalhes. Por isso, também, o nosso time de UX
cresceu muito e é gigante, e inclusive amanhã a gente vai ter essa agenda aqui no TDC sobre isso. Não é detalhe, de fato, no final do dia, mas a experiência passa por isso, né? Então, não é realmente sobre você implementar uma nova ferramenta, mas tudo aquilo que ela leva de detalhe. Putz, eu vou ter que agora, em vez de mandar um e-mail, eu vou ter que mandar um Slack, por exemplo. Isso, no final do dia, muda um pouquinho o comportamento, é, de certa forma, um detalhe, mas no dia a dia das pessoas é muito diferente, é uma mudança muito grande, mas são as melhores experiências, de fato. E um último aprendizado, já passei uns segundinhos aqui já, é que é muito mais divertido você olhar de trás para frente, né? Quando a gente estava pensando nisso lá no comecinho, era aquela curva da complexidade começando a subir, a gente passou por isso nesses últimos anos, olhando de trás para frente agora, essa curva faz sentido. Essa curva começou a diminuir a complexidade, a produtividade começou a aumentar, então agora é muito mais legal olhar para trás, vir aqui fazer uma palestra no TDC falando que isso deu certo, que tem funcionado. Mas quando a gente estava lá no começo, era muito difícil, realmente era desafiador. Então, para quem está vivenciando isso, ou para quem pretende vivenciar isso dentro das suas organizações, das suas empresas, fica aqui esse último aprendizado, que é muito mais bacana quando você passa, de certo ponto, a olhar para trás e falar que deu certo, que funcionou. E agora, só para voltar um pouquinho aqui no TDC, amanhã a gente tem uma trilha, então, digital, sobre UX, como eu estava compartilhando com vocês, tem bastante conteúdo, muito bacana mesmo, inclusive falando sobre as salas de espelho, que eu comentei por aqui, o foco no cliente realmente na ponta, então não percam, amanhã a gente tem um pouquinho desse conteúdo aqui. Quem quiser dar uma olhadinha, tem o QR Code, e quem quiser acompanhar mais conteúdos, inclusive, do Grupo Boticário, pode acessar o nosso Medium, tem ali também o QR Code para o nosso Medium, a gente compartilha bastante conteúdo no Medium sobre tecnologia como um todo, assim, então, sobre desenvolvimento, sobre UX, sobre dados, sobre DevOps, enfim, sobre diversas coisas mesmo. E assim eu encerro aqui a minha apresentação. Queria agradecer de novo ao TDC pelo espaço, agradecer a Yara. Muito obrigado, gente, por acompanhar aqui presencialmente, quem está acompanhando também no digital. Quem quiser entrar em contato, pode mandar mensagem, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem no LinkedIn, só procurar por lá. E acessem o nosso Medium, que a gente compartilha bastante coisa por lá. Obrigado demais. Obrigado, Yara.